Olá, eu espero que você esteja bem, sua família também. Esse vídeo é da série de estudos que nós estamos fazendo toda quinta-feira sobre os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, né? Não sei se você tem acompanhado os estudos. Se você tem acompanhado só a série dos 10 mandamentos, você pode voltar lá no canal do YouTube, Francis Hester Deloio, que tem a série sobre as disciplinas espirituais, tá bom? Se você está vendo esse vídeo agora, primeira vez, talvez você se inscreveu esses dias no canal e não é da igreja, que eu sou pastor atualmente, volta lá, tem os outros mandamentos, nós já gravamos há algumas semanas, tá bom? Hoje nós estudaremos, vamos maximizar que fica melhor. Bom, vamos lá, Êxodo 20, não é? Do 1 ao 17, e nós estudaremos o Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Coloquei essa imagem aqui, eu gosto de ilustrar. Antes, deixa a gente entrar aqui só para você ver Êxodo 20, olha aqui. O verso 13, de fato, é só isso. Não matarás, tá bom? Não matarás. Coloquei essa ilustração, como eu estava dizendo, porque eu gosto de charges e porque às vezes explicam muita coisa para a gente que a gente não se apercebe muitas das vezes, né? Olha só, observe a charge. A menininha, sem querer, rasgou. E aí aqui, eu não sei em que região do país você está. Pipa, papagaio. Você soltou pipa, soltou papagaio, enfim. Tem outros nomes aí também, né, em outras regiões do Brasil. E na mente do menino, dono da pipa ou do papagaio, o que é que passa na mente dele? Ele praticamente matando a menina, né? Por que eu trouxe essa charge para nós? Porque o não matarás não tem a ver necessariamente, muitas vezes na nossa vida, necessariamente com assassinar de verdade, né? Tirar a vida com sangue, literalmente. Muitas vezes nós matamos pessoas na nossa mente, como esse menininho fez. Ela sem querer rasgou e ele, na sua mente, estava matando essa menina. Muitas vezes a gente mata as pessoas na nossa mente. Nosso desejo, muitas vezes, é de matar mesmo, tirar a vida. Na mente a gente faz isso. Só coloquei essa charge para ilustrar inicialmente, para a gente começar a refletir e pensar nesse não matarás. Qual é o contexto? Né? Eu sempre gosto de trabalhar com contextos, porque a gente precisa entender, né, o contexto no qual o texto bíblico foi escrito para fazer sentido, para a gente entender por quê. Né? Tem um texto lá no Novo Testamento onde o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja. Né? E aí muitas igrejas, denominações, líderes religiosos, pessoas usam este texto, que é a única vez que Paulo fala isso, para dizer que as mulheres não podem pregar, ensinar na igreja, elas têm que ficar caladas. O contexto não era esse. Se a gente entende aquele contexto, a gente entende porque Paulo dá essa orientação uma única vez, naquele contexto, para aquela igreja específica. Né? Então a gente precisa entender isso, senão a gente pega um verso isolado, como esse caso que eu falei das mulheres, e faz dele uma doutrina, né? Um ensinamento perigoso. Então, entendendo o contexto, a gente vê, por exemplo, que morte e divindade estão intimamente ligados. Morte e divindade estão intimamente ligados. Como assim? Morte e divindade estão intimamente ligados. Bom, imagine você que a gente descubra que... Estou falando lá do contexto. A gente lá naquele contexto onde morte e divindade estão intimamente ligados, a gente descobrisse que todas as pessoas que estão servindo ou seguindo determinada divindade, lembrando que
O contexto lá era politeísta. Já falei isso nos outros mandamentos anteriores. Politeísta, o que é isso? Vários deuses, né? São diversos deuses. Tá bom? Então é politeísta. Tá bem? Então, se o povo que segue determinado Deus, divindade, esse povo começa a ser dizimado, né? Começa a ser destruído. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre essa palavra que é muito mal empregada da língua portuguesa. Né? A pessoa entrega os seus dízimos e as suas ofertas, e aí ela disse assim: eu dizimei esse mês. E respondendo a pergunta da outra pessoa, e aí, você dizimou? E ela, eu dizimei. Os dois estão utilizando uma palavra completamente equivocadamente. Por quê? Dizimar significa destruir, aniquilar, acabar. Então, vamos pensar, Mao Tse Tung dizimou diversas pessoas. Adolf Hitler dizimou milhões de judeus, aniquilou, destruiu. Então, porque dízimo, no contexto bíblico, não vem do verbo dizimar. Dízimo significa décima parte, tá certo? Por isso 10%. Dízimo não vem do verbo dizimar, então não conjuga-se dízimo, né? Eu não dizimei, eu entreguei o dízimo. Você dizimou? Não, ele não aniquilou ninguém, não destruiu ninguém. Ele entregou o seu dízimo na casa do Senhor. Dízimo não é para ser conjugado, porque significa décima parte no contexto bíblico, tá certo? Então ninguém dizima no sentido de aniquila, destrói. Nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo bem? Sempre gosto de fazer essa observação porque é muito natural. Vamos dizimar nesse momento. Não, ninguém vai aniquilar nada. Vamos entregar os nossos dízimos, ok? Porque não se conjuga, né, o dízimo, tá certo? Dízimo não é conjugado como o verbo dizimar é. Fecho parênteses, disse isso. Então, a morte e divindade estão intimamente ligados. Por quê? Porque quando um povo vai sendo dizimado, destruído, aniquilado, significa que a sua divindade, a divindade a quem ele segue, serve, o Deus que ele entende ser Deus, não é tão poderoso assim. O Deus do outro povo que está vencendo é mais poderoso. Olha só, as divindades têm prazer na morte, sangue, sacrifícios humanos. Por quê? Porque essas divindades, na verdade, são espíritos, né? Espíritos que não o espírito de Deus. Olha só, contexto politeísta, tem diversos deuses, diversas divindades, e nenhuma delas é o Espírito Santo, é Deus. São divindades, espíritos que têm prazer na morte, no sangue, nos sacrifícios humanos e que precisa demonstrar o seu poder, a sua superioridade a partir da vitória nas guerras, por exemplo. Então, a partir da morte de pessoas. Quanto mais um povo dizima, aniquila outro povo, mais forte é a sua divindade em relação à divindade daquele outro povo. Tá certo? Rompe com a cultura da época, tá? Essa realidade vai romper com a cultura da época, uma cultura de preservação e de prevenção, porque era o início de tudo, né? Das civilizações, das comunidades, da humanidade. Então, culturalmente, deveria-se manter a manutenção da espécie. Então, essa era a cultura geral, mas a ideia das divindades vem romper com essa cultura, porque eles querem dizimar, eles querem aniquilar. Nós podemos ver também o Salmo 116, e aí eu vou aqui com vocês. Ó. Deixa eu tirar essa propaganda da Team Black. Vamos lá no Salmo 116. Tá. Aqui nós temos o Salmo 116, tá vendo? Olha só, tem aqui um texto muito
intrigante, ó. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, nós servimos a um Deus da vida e não da morte. No entanto, a morte dos seus santos é preciosa, porque os seus santos estão indo ao seu encontro, tá certo? Essa é a ideia do Salmo 116. Por isso que quando servos e servos de Deus vêm a falecer, nós citamos esse verso do Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Porque estes cumpriram a caminhada, os lutaram um bom combate, cumpriram a sua carreira aqui e foram chamados para os braços do Pai. Por isso o Senhor se alegra, não com o sofrimento humano, mas com o fato de estar recebendo mais um dos santos dele, separados dele, na sua casa. É nesse sentido. Não é que Deus tem prazer e se alegra com o nosso sofrimento porque perdemos uma pessoa. Não sejamos aqui tendenciosos, nem muito menos, não vamos deturpar o sentido bíblico, tá bom? Vamos ter coerência aqui no raciocínio. Nós temos um Deus que é o Deus da vida e não da morte, isso é fato. Mas tem um mandamento, não matarás, e nós veremos que ao longo da Bíblia esse mandamento parece que não foi cumprido, né? Bom, Yahvé, Jeová, Yehová, aqui é o tetragrama para o nome de Deus, né? O autor da vida é a segurança de Israel. Ele é o autor da vida, tá? Então, nós precisamos ter isso em mente antes de entrarmos em alguns textos aí complexos que vão falar sobre, né, aparentemente uma contradição dentro da palavra de Deus aí ao longo da Bíblia e da história do povo. É o mandamento da preservação, então o não matarás, apresenta aí o mandamento da preservação. Veja bem, nós estamos num contexto de várias divindades politeístas, onde as divindades vão romper com a ideia da preservação da espécie humana, rompe com essa cultura geral, e aí é interessante que o mandamento não matarás vem romper não só com a cultura, vem romper, na verdade, com essa contracultura das divindades. E quando Deus ordena não matarás, ele está dizendo assim, ó, se as divindades vêm romper com a ideia da preservação, eu vou dar para vocês o mandamento da preservação. Então, o nosso Deus, ele vem romper com a contracultura, que as divindades, elas têm prazer na morte, tá certo? As pessoas querem a preservação da vida humana naquele contexto, mas as divindades querem a morte, a aniquilação, a dizimar, não é? Os outros povos e tal, para mostrar sua força. E aí vem o mandamento não matarás, que é o mandamento da preservação, que vem romper de novo, só que agora contrário a essa contracultura, vamos dizer assim, da ideia das divindades, de aniquilar tudo, de matar, destruir, sangue, morte. Então, esse mandamento da preservação é a lei da dignidade, a gente chama de a lei da dignidade de Yahvé, de Yehová, de Jeová. Tá? Por que dignidade? Porque ele é o Deus digno, o autor da vida, que ama a vida e não a morte. Pois bem, até aqui tá lindo, né? Não matarás, preservação, dignidade. Ele vem na contramão da contracultura, das divindades sanguinárias, tudo bem. Vamos lá para Gênesis 9:6. A gente vai entrar junto aqui, ó. Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus o fez conforme a sua imagem. Opa! Aqui a gente começa já a ter algo interessante para conversar. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que a morte é o limite da vida, certo? Chegou no limite. A morte não é um prazer da divindade, de Deus, do nosso Deus, mas sim um limite para que eu não mate. Vamos entender, é o limite da vida. Então não é um prazer da divindade, mas é um limite para que eu não mate. Alguém que não é digno de ver a imagem e semelhança de Deus no próximo, o matando, não é digno de viver. Eu vou voltar lá no texto que nós lemos. Olha aqui. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E olha o que eu escrevi aqui. Presta atenção nisso aqui, hein?
quem não é digno de ver a imagem e semelhança de Deus no próximo, o matando. Então, quando eu mato o próximo, eu não estou vendo a imagem e semelhança de Deus nele, certo? Estou tirando a sua vida, que é o limite. Não é? A morte é o limite da vida, eu estou tirando isso, ultrapassando. Essa pessoa que não vê Deus no próximo e acaba matando essa outra pessoa, não é digno de viver. Olha que forte. Gênesis 9:6 está nesse contexto. Só que nós temos Josué 2, de 8 a 11. Deus manda matar? Josué 2, vamos lá, Josué. Josué 2, do 8 ao 11, é isso, né? A gente pega aqui, ó, para a gente conseguir ler tranquilo, né? E antes, vamos lá, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Sion e a Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, de 8 a 11. Bom, pergunta: Deus manda matar? A gente vê um cenário, né, triste. A morte é uma linguagem, tá certo? Como eu disse lá atrás, as divindades demonstravam que eram superiores à divindade do outro povo quando o seu povo vencia a guerra. Então era uma linguagem, uma forma de se comunicar com as pessoas. Um povo em guerra com outro povo significava a guerra entre os deuses. É isso aí que eu estou falando. Então, por exemplo, o povo A contra o povo B, cada um tem a sua divindade, tem o seu deus. Quando esse povo está em guerra um com o outro, na verdade, a guerra acontece entre as divindades, entre os deuses. Aquele povo que vence significa que a divindade dele é mais forte. Tá certo? Quando Elias mata os 450 profetas de Baal, quem vence é Yahvé sobre Baal. Vocês lembram dessa história? Então, quando Elias mata 450 profetas da divindade Baal, desse deus Baal, quem venceu foi o nosso Senhor, Yahvé, Jeová, Yehová, o Senhor Deus. Venceu sobre quem? Sobre Baal. A linguagem entendida pelas pessoas que quando Elias mata esses 450 profetas de Baal é que o Deus de Elias, que é Jeová, Yahvé, Deus de Elias, venceu o Deus Baal. Então, essa é a ideia que configura aí na cabeça das pessoas. É poderosamente que Deus intervém na história através da guerra e das vitórias, tá? Bom, essa era a linguagem da época. Deus é o Deus da vida. Quando ele dá o mandamento não matarás, ele está trazendo a ideia da manutenção e da preservação, o mandamento da preservação da humanidade. Essa é a ideia. No entanto, como a linguagem é que um povo contra outro povo, na verdade, era um Deus contra outro Deus, e o Senhor Jeová, Yahvé, precisava, naquele contexto, início de tudo, gente, início de tudo. Hoje nós estamos 10 mil anos na frente, sei lá, 8 mil anos na frente, isso. Que aproximadamente uns 8, 9 mil anos para frente dessa história, do Êxodo aí, tá? São milhares de anos. Então, a linguagem era essa. Deus precisava se comunicar e mostrar aos outros povos que ele era o Deus verdadeiro e ele venceria sobre as outras divindades que, na verdade, eram espíritos, não eram o Deus verdadeiro. Partindo para a conclusão e pensando do ponto de vista ou da ótica do mandamento, da linguagem do mandamento, na verdade, não matarás, mas aí depois ao longo da Bíblia, em vários momentos, o povo de Deus acaba dizimando, aniquilando, matando outros povos. Tem situações em que o próprio Deus diz, olha,
vocês vão entrar na cidade, vão matar todo mundo e não vão pegar nada, nenhum despojo de guerra, por exemplo. Em outros pega despojo de guerra. E assim vai. Não sobra ninguém. Que Deus é esse? Que Deus sanguinário? Que Deus assassino? A humanidade estava sendo construída e a linguagem entendida era essa. Deus precisava mostrar para a humanidade que ele era o Deus verdadeiro, que não tinha divindade sobre ele, acima dele. Não tinha espírito imundo que pudesse vencê-lo. A linguagem era essa. Pense na linguagem. Por isso que em vários textos Deus dá essa ordem ao povo. Lembrando que o início e a base é o mandamento não matarás, que é o mandamento da preservação, que vai na contramão da contracultura das divindades, que gostavam do sangue, da morte. E Deus, que é o Deus da vida, traz o não matarás como um mandamento da preservação. Pensando na ideia da linguagem, tem gente que só entende a linguagem da tribulação. Eu até coloquei aqui escrito, ó. Quando tem luta, vem para Deus. Se não tem dificuldades, se afasta de Deus. Tem gente que é assim. Só entende a linguagem de tribulação. Só entende a linguagem do deserto, a linguagem da angústia, a linguagem do sofrimento. E aí, quando passa por esses momentos tão difíceis, elas pegam e vão até Deus, certo? Se não tem momentos difíceis, elas não vão até Deus. E isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque é o que eu deixo aqui nesse finalzinho na nossa conclusão. Cuidado com a linguagem que você estabelece para Deus se comunicar com você. Qual é a linguagem que você estabelece para Deus se comunicar com você? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Se eu e você estabelecemos a linguagem da tribulação para que Deus se comunique conosco, é isso que vai acontecer. Se eu preciso passar dificuldade para orar, se eu preciso passar tribulação para ler a Bíblia, meditar, buscar a Deus, eu vou passar tribulação, eu vou ter dificuldade. Cuidado com a linguagem que você estabelece para Deus se comunicar com você. Muito cuidado. Isso pode ser preponderante e será para que ele se comunique. A linguagem que você estabelece é a linguagem que Deus vai usar para falar com você. Se você é aquele tipo de crente que só ora, busca a Deus e lê a Bíblia na hora da enfermidade, na hora do problema financeiro, na hora do problema dos relacionamentos familiares, na hora da tribulação, do deserto, pode ter certeza. Se é assim que você busca a Deus, é assim que Deus vai se comunicar com você. Cuidado com a linguagem que você estabelece para que Deus se comunique com você. Espero que tenha sido produtivo, que a gente tenha aprendido um pouco mais. 23 minutos, estamos na nossa média boa dos estudos, né? Deus te abençoe, que você aproveite e possa degustar, que você possa ruminar, não é como a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 1. Prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra utilizada ali é a palavra rumina, ruminar, de ficar pensando e retornando o pensamento. É uma linguagem figurada o ruminar. Né? Nós precisamos ruminar essa palavra, meditar na palavra. Que você possa crescer, que eu possa crescer em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ótimo final de semana que está chegando. Sempre estabelecendo linguagens saudáveis para que Deus possa se comunicar conosco. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo estudo.